A atividade física é fundamental para a nossa saúde. É importante para ajudar a prevenir e, inclusive, a tratar determinadas enfermidades. Hoje nós vamos ver uma série de orientações sobre exercícios para a osteoporose, uma doença que afeta os ossos, especialmente das mulheres após os 50 anos de idade. Vale acompanhar, afinal, a atividade física pode melhorar a nossa qualidade de vida. Você vai conhecer alguns tipos de exercícios, sequências, os cuidados que devemos tomar antes, durante e após uma atividade física. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre a osteoporose, considerada um problema de saúde pública. A osteoporose é uma doença óssea, uma doença metabólica, que se caracteriza fundamentalmente por perda do tecido ósseo ou perda da massa óssea, com aumento da fragilidade do osso, com a perda de resistência óssea e com progressivo aumento do risco de fraturas. De forma concisa, perda de massa óssea, fragilidade óssea, risco aumentado de fraturas. Características das mulheres que representam o maior grupo de risco: brancas ou orientais, magras, baixa estatura. Alguns fatores do estilo de vida também contribuem para o problema: fumo, excesso de bebida alcoólica, baixa ingestão de cálcio, vida sedentária. Há ainda o fator genético. O risco aumenta quando há familiares com a doença. Então, aquelas que já têm história de fratura na família ou que tenham passado durante a vida por situações que possam aumentar o risco de osteoporose, por exemplo, doenças concomitantes, especialmente doenças gástricas, doenças intestinais, né? Ou o uso de medicações, especialmente os corticoides, que são medicamentos extremamente ruins para o osso. Então, essa mulher tem que tomar muito cuidado e deve, sim, sempre ter essa preocupação de ser avaliada e de procurar um profissional especializado para afastar qualquer risco de osteoporose. É importante saber que os homens não estão livres do problema. Eles também podem ser acometidos pela osteoporose. Que tem causas secundárias, homens, por exemplo, que também fazem uso de corticosteroides, homens que têm algumas doenças, como doenças da paratireoide, doenças da tireoide, que tem mieloma múltiplo, ou, enfim, que tem a forma senil da doença, a osteoporose do idoso. Em geral, a osteoporose do homem aparece alguns anos mais tarde do que a osteoporose das mulheres, que tem como determinante principal a falta de hormônios que decorre da falência do funcionamento dos ovários, que acontece por ocasião da menopausa. O diagnóstico da osteoporose envolve, além da história clínica, um exame de imagem que é a densitometria óssea, quando se identifica qual a densidade mineral óssea. Aí nós podemos classificar em mulheres normais, mulheres com osteopenia. O que é osteopenia? É uma perda de osso maior do que a faixa da normalidade, mas que ainda não é suficientemente alta para ser a osteoporose. E temos a osteoporose, que já é uma perda maior de massa óssea, que a gente denomina de osteoporose. A osteoporose é considerada uma doença silenciosa, não apresenta sinais iniciais de alerta. Em geral, há sintomas quando há fraturas. As fraturas mais comuns são de punho, coluna, colo do fêmur. A mulher só vai saber que perdeu osso e que tem osteoporose quando ocorrer a fratura. Ou então, se ela tiver a oportunidade de passar em uma consulta médica e o médico a identificar como sendo uma perdedora rápida de massa óssea e empreender as medidas profiláticas para interromper ou para atenuar essa perda progressiva de massa óssea. É importante entendermos que a massa óssea começa a se formar quando nascemos e atinge sua maior taxa por volta dos 20 anos de idade. Até os 30, 35 anos, a nossa reserva de osso ainda se complementa. A partir dos 35 anos, ocorre uma perda muito pequena de massa óssea, 0,18% a 0,30% ao ano, então muito pequena. Mas nos primeiros 5 anos de menopausa, essa perda pode ser elevada, pode representar 1 a 4%. Então, uma mulher que seja perdedora rápida de osso, em tão somente 5 anos,
pode ter uma redução de 20%, ou seja, 1/5 da massa óssea. Há uma série de medidas que podem e devem ser adotadas para prevenir e para também tratar a doença já estabelecida. Esse elenco de medidas passa por mudança de hábitos de vida, orientação de dieta adequada, tratamento farmacológico e exercício. Essas medidas se compõem sinergicamente, elas se acoplam e oferecem resultados que não ofereceriam se fossem tomadas isoladamente uma a uma. Hoje, especialmente, vamos ver a questão dos exercícios. Quem faz atividade física tem muito mais massa óssea do que aquelas pessoas que são sedentárias, ou seja, que não fazem exercícios. Mas é importante que a pessoa não protele, não vou fazer o exercício amanhã, o mês que vem, o ano que vem. O exercício é importante que seja feito desde a primeira infância. Agora, quem nunca fez, não tem importância, nunca é tarde para começar. Dentro da osteoporose, é importante que a gente faça atividade física não só para melhorar a massa óssea ou para manter a massa óssea que nós já conseguimos fazer, mas também para melhorar o equilíbrio, melhorar a coordenação e, com isso, evitar as quedas que são extremamente prejudiciais na osteoporose. Os ossos de pacientes com osteoporose são mais frágeis e têm mais facilidade para fraturas. Por isso, é fundamental, antes de iniciar uma atividade física, consultar um médico. A gente tem que ver como é que estão as articulações desses indivíduos, como é que está o coração desse indivíduo e qual o tipo de sobrecarga que ele vai poder se submeter. Só o médico pode determinar qual a quantidade de exercícios permitidos e quais as atividades proibidas para o seu caso, a depender da avaliação de vários fatores, como o grau e a localização da osteoporose e a existência de doenças associadas. Os indivíduos mais idosos começam a ter associado à osteoporose um problema de artrose, então para eles é mais fácil fazer o exercício contra resistência com peso do que aqueles exercícios aeróbicos de corrida, de agachamentos e de saltos. Vamos ver agora, para se ter uma ideia, alguns exemplos de exercícios que podem ajudar uma pessoa com osteoporose. Vamos começar pela caminhada. A caminhada é importante e funciona como um aquecimento. Deve ser feita durante cerca de 20 minutos em terreno regular, que seja plano, sem buracos para evitar os problemas de queda. Caso o equilíbrio estiver ruim, pode-se usar uma bengala para ajudar a caminhar. Dica útil: evite o sol muito forte. O ideal é caminhar antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. É aconselhável fazer alguns exercícios durante a caminhada. Podem ser associados exercícios para braços e pernas que ajudam a melhorar o equilíbrio e a coordenação. Atividade física é importante tanto para o físico como para a parte emocional das pessoas. Os exercícios, ou indivíduos que se exercitam, eles têm uma liberação de uma substância que se chama endorfina. E a endorfina é como se fosse uma morfina fabricada pelo próprio organismo. Então as pessoas sentem uma sensação muito boa de bem-estar, de euforia e de alegria quando fazem atividade física. E nesse aspecto ela é imbatível. Vamos então ver alguns exercícios para braços que podem acompanhar a caminhada. Nesse exercício, é importante que se posicione adequadamente a coluna e quadril, de tal forma que a coluna não fique muito jogada para trás, aumentando a curvatura. Os movimentos de braços devem ser feitos de forma suave, sem nunca provocar dor e dentro do limite de cada indivíduo. Dica útil: o exercício não deve causar dor, nem falta de ar, dor no peito ou palpitação. Se isso ocorrer, pare os exercícios e procure orientação médica. Outro exercício para braços que pode ser feito durante a caminhada é bater palma à frente e atrás do corpo. É importante que o movimento seja feito no seu ritmo, sem exageros. Não faça exercícios muito acelerados. Faça-os devagar e de forma bastante confortável. Dica útil: não prenda o fôlego enquanto faz os exercícios. Respire normalmente. Uma variação da caminhada que pode ser realizada é andar de lado, em superfície plana, sem obstáculos.
Agora vamos ver algumas orientações para a marcha com movimento, ou seja, a caminhada com associação de exercícios para pernas. O movimento de elevar cada vez uma perna não pode ser feito com exageros. Você deve levantar pouco a perna, sentindo que consegue manter muito bem o equilíbrio. Movimentar os braços junto com as pernas dificulta ainda mais o exercício. Portanto, se você achar que vai ser difícil andar coordenando os braços, faça os movimentos, a princípio, apenas com as pernas. Há vários tipos de exercícios para os ombros. Vamos conhecer alguns deles. O objetivo desse exercício é estar movimentando os dois ombros para tentar melhorar a postura. De pé, elevar primeiro um ombro e relaxar. Depois, elevar o outro ombro e relaxar. E depois, elevar os dois juntos. Pode-se repetir 10 vezes de cada lado. Dica útil: comece os exercícios sem usar pesos e só utilize pesos com orientação médica. Esse outro movimento para ombros é realizado para a melhora da postura. Primeiro, gira-se os ombros para trás, fazendo alguns movimentos. E depois, nós giramos os ombros para a frente, tentando fortalecer a musculatura da coluna posterior. Pode-se também repetir 10 vezes cada exercício. Mais alguns exercícios para braços, com movimento para frente. Nesse exercício, procuramos elevar o braço até a altura dos ombros. Não devemos forçar muito para que a coluna seja preservada. E há também os exercícios para braços com movimento para a lateral. Nesse exercício, nós abrimos o braço até 90 graus. E também nos preocupamos para que a coluna não fique numa posição de curvatura exagerada. Os movimentos devem ser feitos de forma suave, bem lentamente, evitando qualquer tipo de dor nas articulações. Outro exercício interessante é o movimento de braços dobrados. Esse exercício tem a vantagem, além de você fazer um alongamento desta musculatura anterior, ou seja, musculatura do peito, você está também fazendo um fortalecimento da musculatura das costas. Então, é um exercício que tem uma dupla finalidade. Dica útil: é importante seguir direitinho a orientação profissional para fazer exercícios. Exercícios feitos de forma incorreta, com movimentação errada, são prejudiciais e não devem ser feitos. Agora acompanhe uma sequência de exercícios para o cotovelo. É importante que se faça movimento para todas as articulações. E o cotovelo é uma das articulações que merecem esse tipo de atenção. Podemos fazer exercícios de dobrar e esticar o cotovelo dentro do máximo que nós conseguimos. E repetir de cada lado 10 vezes. Ainda para movimentar o cotovelo, podemos fazer exercícios mostrando a palma da mão para cima e depois o dorso da mão, repetindo várias vezes, mostrando a palma e depois o dorso. Dica útil: faça exercícios no seu ritmo. Exercícios para os punhos também são úteis. Os movimentos de mão devem ser realizados com a mão fechada, mas não muito fechada, de forma relaxada, fazendo flexão e extensão, ou seja, dobrando e esticando o punho. O movimento deve ser feito com a mão voltada para cima e com a mão voltada para baixo. A coluna é uma parte do nosso corpo muito importante e merece muito cuidado. Vamos ver um exemplo de exercício com corda para a coluna. Esse exercício é importante para o fortalecimento da musculatura das costas. Ele é feito com uma borracha não muito resistente e o nosso objetivo é estar abrindo ou distendendo essa borracha.
Fazemos o movimento durante alguns segundos e depois volta ao seu relaxamento. As mãos tanto podem estar viradas para dentro, no movimento em que se puxa a borracha, como para fora. Dica útil: toda pessoa deve passar por uma avaliação médica antes de iniciar uma atividade física, especialmente quem tem problemas associados. Existem sempre atividades adaptadas à deficiência que o indivíduo apresenta. Então, se é um indivíduo que tem algum problema cardíaco e que não pode fazer uma atividade mais intensa, ele vai fazer uma atividade mais leve, ele vai movimentar suas articulações, ele vai tentar, no mínimo, manter a sua amplitude de movimento, ou seja, o movimento das suas juntas. Atenção para vários tipos de exercícios para quadril, joelho e tornozelo. Nesse exercício, o objetivo é fazer um pouco de fortalecimento da musculatura da coxa, mantendo a coluna sempre ereta. Para isso, é preciso encostar numa parede, afastar um pouco os pés da parede, agachar suavemente e, em seguida, esticar o joelho. Agacha um pouco, estica os joelhos, sempre com a coluna encostada na parede. Dica útil: atividade física e alimentação. Veja uma orientação. Antes de fazer atividade física, o ideal é que o indivíduo se alimente um pouco. A gente não deve fazer atividade física, principalmente em senhoras com osteoporose, porque elas podem acabar sofrendo uma hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue pela atividade, e podem se sentir mal. Então, o ideal é que elas façam uma refeição leve, que tomem bastante líquido e que também não se alimentem exageradamente, porque elas vão se sentir mal da mesma maneira. Outro exercício. Nessa sequência, nós também devemos fazer elevação da perna, tentando dobrar o joelho, e o quadril acompanha. E sempre é preciso buscar apoio em alguma superfície bem estável, como por exemplo uma parede. Nós devemos trocar as pernas, ora fazendo uma, ora fazendo outra perna. Dica útil: cada exercício deve ser realizado em média 10 vezes. Esse outro exercício é para o fortalecimento das panturrilhas. Pode ser feito tanto com as duas pernas ao mesmo tempo, quanto com uma perna de cada vez. Dica útil: qual o local adequado para a prática de exercícios? Uma vez que o paciente tem as orientações adequadas, qual a melhor atividade para que ele possa estar fazendo, ele pode fazer os exercícios em qualquer lugar, inclusive na sua própria casa. Vamos ver mais alguns exercícios para quadril, joelho e tornozelo. Esse exercício tem dois objetivos. O primeiro é o de movimentação e fortalecimento do quadril. E o segundo objetivo é manter o seu equilíbrio. Para isso, recomenda-se apoiar numa superfície também rígida e fazer os movimentos de abrir a perna para um lado, voltando e lentamente fazer a mesma coisa com a outra perna, abrindo para o lado e voltando à posição original. Dica útil: cada exercício deve ser realizado em média 10 vezes. Vamos ver mais um tipo de exercício. Nessa sequência, o objetivo é, além de manter o equilíbrio, melhorar a força de flexão do joelho. Para isso, seguramos também numa superfície bem estável e dobramos o joelho para trás. Primeiro um lado e depois o outro. Devemos fazer também, no mínimo, 10 movimentos com cada perna. Dica útil: aconselha-se fazer exercícios em média de 3 a 5 vezes por semana, após orientação médica. O tornozelo também não deve ser esquecido. Um dos objetivos dos exercícios é manter a movimentação das articulações. Todas as articulações devem ser trabalhadas. Nesse exercício, a articulação trabalhada é especificamente a articulação do tornozelo. Para isso, fazemos movimento de rotação, primeiro de um pé e depois do outro pé. Dica útil:
É fundamental, antes de iniciar qualquer exercício novo, buscar orientação profissional. Os exercícios de alongamento também podem ser muito úteis. Com esse exercício, o que se pretende é fazer o alongamento da musculatura de trás da perna. Para isso, nós dobramos o joelho da frente e mantemos o joelho da perna de trás esticado. Essa perna que está esticada está tendo o alongamento da musculatura posterior. Trocamos depois a posição das pernas e repetimos o exercício. Agora veja como fazer um exercício com bastão. Com esse exercício, o que se pretende é fazer o alongamento da musculatura peitoral, ou seja, da musculatura anterior do tronco. Nós puxamos o bastão para um lado, empurrando o braço para trás, fazendo a mesma coisa do outro lado. Vamos ver uma série de exercícios para fazer deitada. Com esse exercício, procura-se alongar a musculatura de trás da perna. Nós puxamos cada hora uma perna, segurando com as mãos. Muito cuidado com a coluna. Faça com que ela fique bem relaxada no solo. É importante o uso de um travesseiro para manter o pescoço numa posição bem confortável. Dica útil: cada exercício deve ser realizado em média 10 vezes. Um outro movimento para fazer deitada. Para fazermos esse exercício, que tem como objetivo alongar a parte posterior da perna e fortalecer a musculatura do quadril, devemos sempre manter uma perna dobrada, a coluna e os braços bem apoiados no chão e bem relaxados, e a cabeça apoiada num travesseiro para a coluna ficar bem posicionada, e devemos elevar a outra perna que está livre. Elevamos e abaixamos e repetimos isso pelo menos 10 vezes, até trocarmos a posição para a outra perna. Dica útil: utilize roupas adequadas para fazer exercícios. As roupas, durante a prática de exercício, devem ser confortáveis, com tecidos leves que permitam a transpiração, que não sejam muito apertadas, nem muito folgadas, de preferência de algodão, que não sejam tecidos sintéticos, e nos pés sempre calçados que não escorreguem e que não tenham nenhum tipo de salto. Vale mais uma dica de exercício para fazer deitada. Nesse tipo de exercício, estamos trabalhando tanto a musculatura do abdômen como a musculatura do quadril. Para isso, mantemos uma perna dobrada, a coluna e os braços bem apoiados no chão, o pescoço sobre um travesseiro, bem relaxado. Elevamos ligeiramente a perna e abrimos e fechamos. Abaixamos, levantamos novamente, abrimos e fechamos a perna até abaixar e relaxar. Trocamos a posição para a outra perna e fazemos a mesma sequência. Dica útil: cada exercício deve ser realizado em média 10 vezes. A atividade física é fundamental para prevenir e tratar a osteoporose, mas o exercício não funciona sozinho. Uma série de outras medidas devem ser adotadas. Por exemplo, uma dieta equilibrada, saudável, rica em cálcio é fundamental. As duas coisas são fundamentais, dieta e exercício, são fundamentais para a prevenção da osteoporose, né? E obviamente que elas têm que vir juntas, não adianta uma só. Então, a otimização da absorção do cálcio é feita quando o exercício for concomitante. Então, a absorção do cálcio, o aproveitamento desse cálcio vai ser maior se a atividade física for concomitante, né? Vale anotar: o cálcio é encontrado especialmente nos leites e derivados. O único cuidado que a gente tem que ter é com a quantidade de colesterol que vem junto com o leite e com os derivados do leite. Então, tomar cuidado, né? O queijo amarelo ele é muito rico em cálcio, mas por outro lado ele também é muito rico em gorduras. Então ele deve ser consumido com moderação. A gente sempre indica, especialmente na mulher climatérica,
a utilização de leite e derivados que tenham um pouco teor de gordura, para que atinja a necessidade diária adequada, sem que piore e prejudique o perfil de lipídios sanguíneos, né? É importante também garantir a vitamina D. E para uma adequada síntese da vitamina D, aconselha-se tomar sol antes das 9 horas e após as 4 horas da tarde. E, quando necessário, fazer uma suplementação. A adoção de hábitos saudáveis, ainda que exija uma mudança no estilo de vida, é de grande ajuda. Devemos evitar fumo, excesso de bebida alcoólica, excesso de cafeína. E para combater a osteoporose, também podem ser necessárias medidas medicamentosas, como a utilização de TRH, terapêutica de reposição hormonal, e bisfosfonatos, tratamento não hormonal para aumento da massa óssea. Portanto, nós temos vários tipos de medicamentos e, lógico, cada pessoa poderá necessitar de um medicamento A, B, C, D ou Z. Então, para isso é importante que ela faça um controle com o seu médico e esse, conversando, examinando e vendo os seus problemas, vai adequar qual o melhor tratamento para ela. O tratamento tem que ser personalizado, individualizado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e aproveite e anote algumas dicas. Ambulatório da Mulher do Hospital Pérola Byington. Fone 11 3106 9428. Disciplina de Endocrinologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Fone 11 5571 9826. Ambulatório de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 11 3069 6218. Ambulatório de Fisiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 11 3069 6304. Sociedade Brasileira de Climatério. Fone 11 3714 5001. A atividade física vale para todas as idades. Nunca é tarde para começar. Se você ainda não faz exercícios, procure o médico, faça uma avaliação clínica e comece. Você vai sentir um grande bem-estar, os seus ossos e a sua musculatura vão agradecer e assim você estará ajudando a diminuir os riscos de queda e as chances de fratura no caso de já ter uma osteoporose. Exercício, de maneira adequada, melhora a nossa qualidade de vida.